Pai do Senhor, profeta. Pai do Senhor, irmão Japa. Como está? Estamos aí, né? Vou dar uma ajeitada aqui. Estamos aqui. Tá me vendo direitinho aí? Tô vendo bem. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. E aí, como é que tá as coisas? Estamos bem, graças a Deus. Deus tem sido conosco. Graças a Deus. E você, como é que tá, Hoje, homem? caminhando, né, varão? Graças a Deus. Fazendo a obra do Senhor, não tem sido fácil, mas estamos aí. Amém. De antemão, já peço oração pela congregação. Nossa congregação está passando um momento bem delicado, né? Perdemos o pastor poucos dias atrás, e ontem perdemos o co-pastor. Perdemos aqui na terra, né? Mas perdemos para Ele o Senhor. voltou para casa. Voltou para casa, exatamente. Terminados os seus dias, ele voltou para casa. Combateu o bom combate. Combateu o bom combate. Exatamente. Aí a igreja tem passado por um momento bem complicado, sabe? Porque eram duas pessoas vamos dizer, da linha de frente, né? Dois cabeças, dois homens de oração. Exatamente. E a gente tem sentido aí, mas sabemos que faz parte, né? Faz parte. Mas não podemos parar, né? Temos que prosseguir. Apesar das dores, das perdas, apesar dos momentos difíceis, não podemos parar. Igual o apóstolo Paulo falou, tudo dá graça. Seja essa a vontade de Deus, temos que aceitar, né? A vontade de Deus tem que prevalecer, mas desde já deixo meu pedido aí de oração para que você, juntamente com a sua família e os demais irmãos da sua congregação, né, possam orar nesse sentido aí, porque a igreja sentiu, né? Querendo ou não, espiritualmente a igreja sente, né? Sente muito, sente muito. Um abalo. A igreja sente. Mas Porque estamos aqui hoje, graças a Deus. Vamos aí, né? Dar início a mais esta mensagem, esse estudo, esta pregação, mais esse culto, né? Isso aqui é um culto, né? é uma forma que a gente encontrou de cultuar. Exatamente. Isso aqui é um culto onde tem a palavra de Deus pregada. A obra está sendo feita. Então, Tá me ouvindo bem? tô. Tá saindo tranquilo aí? Tá bem aqui, o áudio tá bem. Só acho que o pouco do vento, acho que é o ventilador, muito mais pouco. Mas eu vou dar um grau aqui. Pronto. Melhorou aí? Melhorou. Pronto. Eu tô meio improvisado hoje aqui, porque eu tô na casa da minha mãe. Aqui em Monte Alegre, aí eu disse, não, o compromisso eu marquei para hoje e tem que ir. Tá em Monte Alegre, é? Tô em Monte Alegre, é. Minha mãe mora aqui. A minha mãe e toda a família da minha esposa praticamente mora aqui, né? Criada aqui. Aí eu vim para cá hoje, passar o final de semana. Hoje e Volta, amanhã. retorna amanhã. Não, só vou retornar para Parnamirim quarta-feira, porque terça-feira eu tô trabalhando por aqui. Eu retorno quarta, aí minha esposa.
Vamos lá, vamos fazer uma oração? Vamos, vamos. Vamos fazer uma oração e o Senhor já está com a direção do trabalho, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, eterno Pai, Deus eterno. Espírito Santo do Senhor, Tu és bom. querido Pai Santo, nesta noite, Tu és quero te louvar, misericordioso. Senhor, e te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede esta noite de estar aqui, Senhor, neste momento, nesta live, neste culto, Senhor, que é dedicado também a Ti. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia está sobre nossas vidas, por todos os livramentos, por tudo que o Senhor tem feito, até pelo aquilo, Senhor, que não foi feito ainda, mas cremos que vai acontecer, que a promessa vai se cumprir e que a Tua palavra, Senhor Jesus, é a verdade. Estamos aqui crendo na Tua palavra, no Teu poder e no Teu amor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta live, abençoa esses irmãos que vão participar, enriquece o nosso conhecimento e que nós venhamos sair, Jesus, daqui cheios do conhecimento e da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, use o Teu servo nesta noite, nosso irmão Magdiel, para que Teu nome, Senhor, seja glorificado em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Sim. Em nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante. Vou ler aqui. Capítulo 3, versículo 7 em diante. Se quiser compartilhar aí para os seus Deixa eu contatos, só compartilhar aqui. compartilha aí, que eu já mandei para alguns aqui. Vou mandar aqui para alguns irmãos. Onde é que copia aqui o link aqui? Pode mandar em nome de Jesus e tá tudo certo. Achei que tinha um canto aqui que dava para enviar o link para enviar lá no WhatsApp. Pregador Mael Lima entrou aí. Mael Lima. É um Entrou alguns monstro aí, viu? Eu nunca vi esse varão pregar, mas ainda vou ter essa oportunidade ainda. Mas é um jovem de Deus. Qual Deus tem levantado. Eu acredito já nessa geração a qual Deus tem levantado. Eu acredito muito. A qual essa geração que está sendo construída, igual o Jeremias está vendo lá no capítulo 18, um processo de construção. Eu acredito nessa geração. Eu também acredito, Vaz. Acredito nesses jovens a qual Deus tem levantado isolado, sozinho. Eu acredito muito. Sabe como é que eu tenho acredito nessa geração, Magdiel? Diga aí. Eu acredito que quem quer, eu costumo dizer até nas minhas pregações, quem quiser provar, vai provar. Quem não quiser, vai ficar sem sentir o sabor. A porta da graça está aberta. Entra por ela quem quer, né? Entra quem quer. A porta da graça nunca fechou. Você decide, você entra pela porta que você quiser. Você não precisa nem pegar no trinco, ela está aberta. Exatamente. Deixa eu ler aqui, livro de Apocalipse, capítulo 3. Em nome de Jesus. Versículo 7. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com
que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Porque tu guardaste a minha palavra, porque tu guardaste a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retém o que tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que venceu, farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Eu escrevi sobre ele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, graças a Deus. Ao contrário da palavra, na verdade, ao contrário da palavra que é da igreja que é dita antes aqui, que é Tiatira, isso é bem contraditório. A forma como ele se apresenta aqui, a forma como ele se apresenta para Tiatira também é bem diferente. Aqui ele se apresenta, aqui ele não exorta, é a única igreja que eu não vejo ele exortando, é a única igreja que eu não vejo ele dizendo, o Senhor dizendo, Deus dizendo que não está gostando, que não está se agradando. Das 7 igrejas, é a igreja que eu vejo que Deus não exorta. Ele apenas ele dá algumas provas. Ele afirma algumas coisas. Porque no capítulo 3, aqui no versículo 7, ele vai dizer para quem ele vai enviar, como todas as outras cartas. Ele vai dizer assim, Jabas, ele vai dizer aonde da igreja. Vai dizer, ô irmão. Esse aí, Magdiel, é o irmão Ranier. Ele foi um dos que me ajudou aí nesse projeto. Amém, graças a Deus. Deus é bom. Deus continue lhe abençoando, varão. Show, meu irmão. Prazer, Amém, viu? prazer é meu. Deus continue lhe usando, viu? Aí eu optei fazer o convite para ele, porque ele foi um dos que deu muito apoio também, sabe? Assim como você deu, né? Amém. Deus continue lhe abençoando, irmão Ranier. Ranier Souza. Ranier Souza. Deus lhe abençoe. Obrigado, meu irmão. A forma como Deus vai se apresentar aqui, ele vai dizer assim, ele vai se apresentar de uma forma de quem ele é. Ele não se apresentou em nenhuma outra carta falando tanta veracidade como ele se apresenta aqui no capítulo 3, no versículo 7, a igreja de Filadélfia. Ele vai começar no versículo 7 dizendo assim, na verdade, o que ele está escrevendo, o que ele está enviando, que é uma carta que está escrita, ele vai dizer assim, aquele que é verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, aquele que é santo. Todas as cartas ele usa sempre ele vai usar 3 formas suas, ou 3 formas dele se apresentar. Para Filadélfia, e todas as cartas ele vai se apresentar de acordo com aquilo que a igreja está passando. Ele sempre vai se apresentar para a igreja de acordo com aquilo que a igreja está enfrentando. Ele não vai se apresentar de formas avassaladoras. Ouviu aí, Jarbas? Ele não vai se apresentar de formas avassaladoras, vai se apresentar de acordo com aquilo que a igreja conhece. A prova disso é o contexto da igreja aqui de Filadélfia vai estar interligado, vai ser circulado aqui nisso que ele está se apresentando. Ele está dizendo que ele é santo e que ele é verdadeiro. Está apresentando que ele tem chave. Ele é santo porque ele é puro e é aquele que separa. Ele é verdadeiro porque tudo aquilo que ele fala é verdade e ele não volta atrás com aquilo que ele fala. Verdade. E ele tem a chave porque ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Todo o poder está em suas mãos e ele tem o controle, ele tem o domínio de tudo. Então ele está se apresentando à igreja de Filadélfia de uma forma, naquilo que a igreja de Filadélfia tanto conhece quanto precisa. Ele está dizendo, ele é santo. Isso me leva ao que Isaías está dizendo, que está dizendo assim, que tem
anjos à sua cabeça, sobre a sua cabeça, que está dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Muito Ele forte. está se apresentando para a igreja, aquilo que está sendo dito acima dele. Só que agora aqui ele não está dizendo para o que está em cima, porque o que está em cima já está dizendo para o que está aqui embaixo. Só que ele está dizendo para a sua igreja, que já conhece que ele é santo, ele está dizendo: eu sou o santo. Esse santo aqui não é aquele que, como eu posso dizer, não é aquele que está separado. Esse santo aqui vem de uma outra tradução que está dizendo: esse santo aqui é aquele que separa para uma santidade. Independentemente da situação, ele está dizendo que eu sou santo, que separa para alguém para uma santidade, ou para um chamado, ou para entregar aquilo que eu estou chamando. Então ele é o que cria, o que criou, o fundador de todas as coisas da santidade. Até porque ele é aquele que criou todas as coisas. Paulo vai dizer a Colossenses, dizendo que tudo foi feito por ele. Seja principado, potestade, nações, rei, tribos ou línguas, tudo foi criado por ele, para ele são todas as coisas. Então ele está se apresentando dessa forma aqui para a igreja. Ele está falando de verdade, ele está falando que ele é a verdade, ele é o verdadeiro. Ele está se apresentando igual ele se apresenta para os discípulos, algumas vezes para algumas outras pessoas. Ele vai dizer assim: eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele tem essa entrelinhas aqui. Ele tá se apresentando para a igreja uma coisa, Jabas, uma coisa, irmão, que ele já conhece, que a igreja já conhece, mas ele faz questão de deixar isso bem em destaque. Questão de provar, né? Isso. Ele não precisa provar para ninguém, mas ele está fazendo isso aqui. Só que encerrando esse versículo 7, ele vai dizer uma coisa que é de arrepiar. Ele vai dizer que ele tem a chave. Ele tem uma chave que abre e que fecha. E que abre, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Então ele tem uma chave que está nas suas mãos, e ele tanto abre quanto ele fecha. Tanto ele fecha quanto ele abre. Ele está apresentando isso para a igreja. Agora, antes que eu desça para os versículos mais para frente, isso já me dá como eu posso dizer, isso já me dá um certo destaque, ou isso já me dá um certo pensamento para me pensar de acordo com como é que está o estado da igreja. Como é que está a igreja? O que é que a igreja está passando agora? Isso me dá uma visão daquilo que a igreja está enfrentando. Porque vai falar que é santo, que é verdadeiro e que tem poder. Que ele tem chave. E essa chave está interligada naquele que está sendo lá em Isaías, no capítulo 22. Que o rei vai chamar um homem diante de toda a província, diante de todos, ele vai convocar toda a província, todo o povo da cidade. Ele vai colocar uma chave no ombro de alguém. Esse rei está dizendo assim: a chave está na mão do rei, Jarbas. A chave está na mão do rei, a chave. E está na mão. E o rei está dizendo assim: eu estou dando autoridade sobre este homem aqui, sobre essa área do reinado. Ele vai cuidar dessa parte aqui. E ele vai colocar uma chave, um objeto, ele é uma chave, que ele tem aproximadamente uns 15 a 20 centímetros de comprimento. Ele vai colocar no ombro do homem. E todo mundo está vendo, todo mundo está entendendo. Esse jovem aí, ou esse homem, tem autoridade sobre essa parte do reino. A única pessoa que tem mais autoridade do que ele aqui é o próprio rei, que está com a chave na mão e está colocando no ombro. A única pessoa que tem mais autoridade do que ele é o rei, que está dando para quem está sendo entregue, que é para quem está com a chave no ombro. Então aqui, ele está dizendo, Jabas, que ele tem a chave não no ombro. Ele não tem a chave que é colocada no ombro. Ele tem a chave que está na mão. Ele até coloca no ombro, mas a chave que ele está dizendo que tem aqui está na mão dele. Então ele está usando aqui de todo o poder. Ele não está dizendo aqui que ele tem um poder sobre uma parte. Ele não está dizendo que ele tem um poder sobre 60%, sobre 40%, sobre 95%. Ele está dizendo que ele tem o controle. A chave está na mão dele, então ele tem o controle de tudo. Momentos de estar em silêncio, momentos de se pronunciar, momentos de ficar quieto, de ficar em silêncio, de não falar nada. Mesmo assim ele está dizendo: eu tenho controle. Então, ele está dizendo isso para a igreja de Filadélfia, que não se manifestou antes, mas está no controle, porque ele tem a chave na mão. Ele tem esse controle, ele tem esse domínio, esse poder.
essa forma de trabalhar sem que a igreja entenda ou perceba, mas ele está dizendo: eu tenho chave, tenho controle, por isso a igreja está guardada, por isso que a igreja está protegida, porque não está no ombro dele, está na mão dele. Ele está dizendo isso para uma igreja que está precisando desse cuidado, Jabas. Ele vai dizer assim no versículo 8. É verdade, eu entendo aí, Magdiel, que ele está mostrando o seu domínio, né? Isso Seu domínio é não, total. isso não que a gente não saiba, a gente sabe. Ele só está nos fortalecendo ou alimentando nossa fé e dizendo: estou no controle. Mas como meu pastor Isaac Bento dizia, né? Deus fala e prova o que falou. Meu Verdade. pastor, meu pastor Isaac, que partiu agora, como eu falei para você, ele dizia isso. Deus fala, irmão, e prova o que ele fala. É verdade. Deus é Deus Deus é Deus que diz o que ele vai fazer pra gente e ele prova fazendo e prova pra gente que está fazendo. A paz do Senhor, pastor Janderli. Deus abençoe. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Então, esse é o Deus que Paz do está Senhor. esse é o Deus que está se descrevendo para uma igreja que o conhece. Só que ele conhece tanto essa igreja, e a verdade é que essa igreja conhece tanto ele, que o que ele vai dizer no versículo 8 é que me faz respirar fundo, encher o olho de lágrimas, sentir arrepios, sentir o coração palpitar forte, é o que é que ele vai dizer. Eu conheço as tuas obras. Esse conhecer aqui não é exortação. Isso aqui não é exortação não, Jabas. Ao contrário do que ele está dizendo nas outras 6 cartas. Isso aqui não é ensinamento. Isso aqui não é pedagógico, não. Isso aqui ele falando de intimidade. Ele está falando de algo íntimo. Ele está falando de algo próximo. De alguém que está bem perto. Bem envolvido. Porque não se... por exemplo, a prova disso é, eu conheço Jabas. Eu não conheço o irmão... Como é o nome do varão? Ranier. Eu não conheço o irmão Ranier. Jarbas eu conheço. Por quê? Eu já tenho mais uma proximidade. Eu já vi Jarbas, já conversei frente a frente. A gente já apertou a mão. Isso é conhecer. O irmão, isso é conhecer. Isso aqui. O irmão Jarbas, isso é conhecer. Isso é se envolver, se relacionar. Esse conhecer que ele está dizendo aqui é isso. Eu conheço você, conheço as tuas obras pelo nosso relacionamento, pela proximidade que se tem. Por exemplo, eu com o irmão Ranier, eu já ouvi muito falar dele, já ouvi Jarbas falar dele, já ouvi Jarbas dizer que ele estava ajudando Jarbas. Jarbas o conhece, mas eu não o conheço. Eu já ouvi falar, mas conhecer não. Então o que está acontecendo aqui com a igreja, ele está falando disso. Eu não ouvi falar de você. A gente se conhece. É parecido com aquilo que Jó falou. Antes eu te conhecia só de ouvir. Hoje eu te conheço em experiência, em contato, em ouvir e ver. Em ouvir aquilo que o Senhor fala e em ver aquilo que o Senhor está fazendo. É verdade. Então, esse conhecer aqui com a igreja, Jabas, ele está dizendo assim, eu tenho intimidade com você. A gente anda lado a lado, eu estou dentro do templo, eu estou na casa, a gente caminha junto, a gente se relaciona nessa obra. A prova disso é o que ele vai dizer, seguindo a isso que ele está dizendo que conhece. Quando ele diz assim, eu conheço as tuas obras, ele vai dizer o que é que está. Ele vai contar aqui no versículo 8, Jarbas, o estado da igreja. Ele vai contar as dores da igreja. O processo doloroso da igreja. Ele vai contar aqui no versículo 8. Porque ele vai dizer assim, eu conheço as tuas obras. Esse que diante de ti tem posto uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la. Porque tens uma pequena força. Cansado. Até um pouco fadigado. Um pouco se arrastando, um pouco com dores. Ele está contando o estado da igreja, com pouca força. Às vezes até a vontade é mais de desistir do que de continuar. A vontade é mais de chutar o pau da barca e ver tudo arruinar, e ver tudo se arruinar. Tem dias que a vontade maior é essa, mas eu me arrasto. É verdade. Mesmo com vontade de parar de pregar, vamos falar na nossa área, mesmo com vontade de parar de pregar, tem dias que a gente não está com vontade de exercer nosso chamado. Tem dias que a gente quer dormir. Tem dias que a gente não quer ir para o culto. A gente está tão cansado. Tem dia que a gente está assim. Só que ele está vendo.
Olha só, Oi? Maurício, não atrapalhando aí seu raciocínio, licença, primeiramente. Pode falar. 2019, quando terminou 2019, entrou 2020, eu entrei no pensamento totalmente de parar. De parar mesmo. Aí veio a pandemia, né? No mês de março começou o pico da pandemia. Aí Ranier, que trabalhou juntamente comigo no Mar Vermelho, né? A gente pegou o início lá no Mar Vermelho, de abril, né? Pra frente. Março, abril e por aí foi. Aí quando eu entrei lá, aí é que deu vontade de cessar mesmo. Porque Esse processo é muita coisa que mexe com você. Não é só um lado, é várias coisas. muita coisa, muita coisa. Muita coisa mesmo. É muita Pode coisa. continuar. Não é alguém que está olhando de fora, Jabas, está olhando assim para dentro da igreja, está olhando pela porta da igreja e está dizendo o estado da igreja. É alguém que ele está dizendo que é íntimo da igreja e só está dizendo porque ele conhece o estado da igreja. Ele sabe o sufoco que a igreja está passando. Ele sabe. É porque Ele sabe é uma pessoa que não conhece de fora para dentro, mas sim de dentro. isso. É alguém que sabe a quantidade de membros da igreja. É alguém que sabe a quantidade de enfermos da igreja. É alguém que conhece o profundo da igreja. Até porque ele é o dono da igreja. É por isso que às vezes a gente não consegue entender. Agora, imagina aí o processo, o período de tempo que ele vem assim, ó, em silêncio. Ele vendo o estado da igreja, vendo o quanto a igreja está quebrada, o quanto tem pessoas na igreja chorando, e ele assim, ó, em silêncio. Não falou nada. Há quanto tempo João escrevendo essa carta, estava preso lá na ilha de Patmos, e as pessoas estavam nessa igreja aqui em Filadélfia, sofrendo por amor ao Evangelho. Sofridos. Um tempo de lágrima. Um tempo de fadiga. Só que ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. Essa obra aqui não é outra coisa senão você chorou, mas não parou. Se arrastou, mas não parou. Agora, imagina aí as investidas do diabo contra a igreja nesse período. Imagina aí as investidas do diabo nesse período de fraqueza, de lágrima, de dor, de perca. Tinha dias que eu vou até falar isso aqui, isso é bem, isso é meu, isso aqui é algo que veio na minha mente. Imagina aqueles cultos de oração que só estava dando 3 crentes. Imagina aqueles cultos um culto de festividade que costumava dar muita gente e hoje só deu 20 pessoas. Imagina aí o tamanho da dor, o tamanho da perca, o tamanho o processo doloroso que essa igreja estava passando. E a carta que Deus está escrevendo é mais ou menos Deus dizendo assim, eu te vi e te conheço. Muitos pararam, outras igrejas pararam. Só que você perseverou. Insistiu, persistiu, correu, caminhou, se arrastou. Só isso, só por isso, só pela força de guardar a palavra. O poder que tem uma palavra vinda do céu. Jarbas me conhece, eu amo. Eu faço isso aqui porque eu amo. Falar de Bíblia, falar de Jesus, falar de reino. Eu amo servir o coração da igreja servindo. Eu amo servir. Eu amo isso. Alguns amam louvar, ministrar louvor. Cada um exerce o chamado de acordo com aquilo que ama fazer. É uma palavra que desce aos nossos ouvidos, ao nosso coração, para passar para o coração da igreja, a gente se sente flutuando. Agora,
ele vai falar uma coisa para a igreja que vai trazer crescimento. Lembre disso aqui. Ele vai falar uma coisa para a igreja que vai trazer duas coisas. A primeira é crescimento. A segunda é saída. A primeira é crescimento e a segunda é saída. Só que ele vai provar uma coisa para quem está do lado de fora. Ele não precisa provar, já. Mas para quem está dentro, ele vai dar força, vai mostrar uma saída. Só que para quem está fora, ele vai provar uma coisa sem precisar provar nada. Mas ele vai provar. Já, mas existe um costume judeu, existe uma tradição judaica, em que se eu fosse visitar a sua casa e a sua casa tivesse de porta aberta, eu podia chegar, bater na porta e dizer, Jarbas, na verdade eu não precisava nem perguntar se você estava. Em eu ver a porta aberta e a luz acesa, isso já é sinônimo e prova de que o dono da casa está presente. Isso é uma prova, você chegar na sua casa e a janelinha está aberta ou a luz está acesa, isso é a prova de que você está em casa. Se a luz estiver acesa, mas a porta estiver fechada, isso você está me dizendo duas coisas. Uma é que você pode não estar em casa. A segunda é de que você pode até estar em casa, você só não quer ser interrompido em seus afazeres. Você pode até estar, mas você está ocupado com alguma coisa dentro de casa. Só que a porta, Jarbas, estando aberta, você está dizendo assim, pode entrar, eu estou em casa. Pode vir, eu estou em casa. Estou apto a receber alguma visita. Estou pronto para lhe receber. Então, olha o que é que ele está dizendo para a igreja. No versículo 10 diz assim, eis que tenho posto, ou que pus, ou que coloquei diante de ti uma porta aberta. Se, Jarbas, imagina aí como é que está o diabo pelo lado de fora. Fazem 3 meses que o estado dessa igreja vem se agravando. Me permita colocar uma data aqui sem afirmação, isso é só uma suposição. Fazem aproximadamente 3 meses que o estado dessa igreja vem um pouco debilitado. Passou-se o primeiro mês, irmão Ranier, e a igreja vinha, o número de membros vinha, em vez de vir subindo, vinha diminuindo. O estado da igreja está se agravando. Culto do mês passado festividade do mês passado deu 50 pessoas nesse culto. O culto desse mês só deu 30 pessoas. Caiu. Imagina como é que tá as investidas do diabo. Imagina como é que tá as investidas do diabo aqui. Nesse processo de dificuldade da igreja. O diabo está dizendo, eu vou investir mais um pouquinho, eu estou quase conseguindo. Eu vou investir mais um pouquinho, eu estou quase conseguindo. Estou quase conseguindo parar a igreja. Tem 2 portas de rolo, estão dando tão pouca gente que agora eles só estão abrindo uma porta. Eu vou investir mais um pouquinho. E Jesus e Deus está em silêncio. Não falou nada com a igreja ainda. Não disse nada. Então o que a igreja precisa? A igreja que está precisando de um renovo. Está precisando de uma restauração, de alguma coisa que renove seu vigor, sua disposição de orar. E agora ele tá dizendo uma coisa assim. Isso que diante de ti coloquei numa porta aberta. Ele não abriu, Jarbas. Eu já ouvi algumas pessoas pregando e dizendo, ele abriu uma porta, ele não abriu uma porta. Se ele tivesse abrido uma porta é porque já tinha uma porta naquele lugar. Ela só estava fechada. E o que ele está dizendo é mais profundo que abrir uma porta. O que ele está dizendo é que ele colocou uma porta aberta. Ele colocou uma porta que estava aberta, escancarada. Ele colocou uma porta... Ele não tinha uma brechinha, não foi uma janela, foi uma porta aberta. A porta aberta, ele está dando saída para quem está dentro, quem está nesse sufoco. Ele está mudando o quadro de quem está dentro da igreja, mas ele também está provando para quem está do lado de fora. Jarbas, para quem está dentro da igreja, ele está dizendo assim, eu sou a saída. Eu sou o que renovo. Eu só faço isso porque eu conheço a igreja. Porque a igreja é íntima. A igreja é próxima. A igreja é forte. E para quem está do lado de fora, quem está do lado de fora olhando a igreja? É o diabo. É o diabo que está investindo. Para quem está do lado de fora, ele está dizendo assim, eu só estou colocando a porta aberta. Só tem uma porta aberta porque quem está do lado de fora sabe quem é dono está dentro. Quem está do lado de fora, quem viu o diabo, na verdade,
resposta bem direta. Na verdade, o diabo está dizendo assim, eu estou conseguindo frear essa igreja. Eu estou conseguindo ir dando uma parada nesses trabalhos, nessas obras. Eu estou conseguindo ir parando. Estou conseguindo. Estou conseguindo fazer com que essa igreja pare. Os trabalhos têm diminuído. Eu estou quase conseguindo fechar essa obra. Estou quase conseguindo parar esse varão aí que está querendo parar de pregar. Estou quase conseguindo parar esse ministério. Só que quando ele está abrindo a porta, ele tá dizendo para o diabo. Quando o diabo resolveu bater na nossa porta, quem abriu foi Jesus dizendo mais ou menos assim. Ele abrindo a porta e dizendo, o dono daqui sou eu. O dono dessa casa é minha. Então, ele está dizendo assim, tem uma saída para esse cativeiro, para todo esse processo de dor, para todo esse tempo de lágrima, tem uma saída. Ele não está abrindo uma porta, ele está colocando uma porta aberta. Está colocando uma porta escancarada e o diabo está vendo aquilo que ele está colocando para a gente passar. O diabo já tentou de várias formas, aproveitou essa pandemia e parar a igreja. Só que ele está dizendo, tem uma porta aberta. Essa porta não está do seu lado. Essa porta não está atrás. Ele não colocou a igreja para andar para trás. Ele colocou uma porta aberta na frente para a igreja andar para frente. O alvo da igreja não está de lado nem para trás. O alvo da igreja está na frente. Então a igreja tem vigor, tem força. Porque quem está na igreja, quem é dono, quem é santo, quem é verdadeiro e que tem chave, ele está dizendo. Quem tem a chave sou eu, quem abre a porta e o tamanho da porta sou eu. Então ele está abrindo uma porta. Então tem uma porta para a gente passar. Então ele está mudando o quadro da igreja. Ele está mudando esse quadro da igreja. Por ele conhecer que a igreja está guardando a palavra. Então o que faz ele visitar não é o meu estado. É aquele que eu estou guardando já. Então, irmão Rani, não é o meu posicionamento na igreja que faz ele visitar ou abrir uma porta. É aquele que eu estou guardando. Ele vai dizer, versículo 8, terminando, ele vai dizer assim, e tens guardado a minha palavra e não negaste meu nome. Então, guardar a palavra dele me dá certeza de visita. Uma hora ou outra, ele visitará esta casa com uma porta aberta. No tempo certo, no tempo dele, na hora dele, ele visitará essa casa com uma porta aberta. Pode não ter parede, você pode não acreditar, você pode não ver, mas isso não vai interferir na obra que ele está fazendo ser aberta na nossa frente para que a gente possa viver e vivenciar estas coisas. Até porque verdade, coisas novas estão por vir. Pode falar. Eu queria só fazer uma pergunta ao irmão, né? Porque assim, tem muitas perguntas que alguns têm dito, né? Até comentando comigo mesmo na igreja, um irmão disse assim, depois dessa pandemia, quando essa pandemia passar, muitos vão voltar pipocando para dentro das igrejas, né? Com um avivamento muito grande. Só que existem duas questões aí, né? Nem todos vão voltar avivados depois dessa pandemia. Buscar a palavra, né? Eu concordo com o senhor e eu sou usado em até acrescentar outras coisas. A maioria não voltará avivado. Aí a minha pergunta é uma pergunta que já alguns irmãos têm perguntado para mim na igreja, né, na congregação. Você acredita que haverá um grande avivamento depois dessa pandemia? Se eu acredito? Na verdade, eu não acredito. E eu vou lhe dizer o meu porquê. Porque, na verdade, um avivamento tem aqueles tipos de avivamento que algumas pessoas entendem por aqueles movimentos. Algumas pessoas entendem isso. E o que me assegura isso correr, rodar. Eu sou pentecostal, eu sou do tipo que choro, que grito, que fala línguas estranhas, que bate palma, que levanta a mão para cima. Eu sou desse tipo, eu sou do tipo que rodo. Eu sou igual o Elton. Eu sou pentecostal. Eu sou do fogo. Só que esse avivamento que esperam sem que
É um avivamento que querem, sem que tenha um alicerce de uma palavra, é um avivamento que não existe. É um avivamento que não me trará segurança. Porque o avivamento que a palavra me traz, eu ia falar sobre isso, mas você já adiantou. Eu acredito que isso vai responder sua pergunta. O que está vivendo essa igreja aqui, o que está vivendo, o que está trazendo o avivamento aqui, essa igreja, o que está trazendo aqui essa visita, foi o que fizeram, é só guardar a palavra. É guardar. A prova disso é, tem dias que eu me levanto, eu olho aqui assim, pela janela do meu quarto e eu digo, eu não mereço isso aqui. Eu não mereço. Tem dias que eu acredito que vocês não são diferentes de nenhum outro, mas então somos super crentes. Tem dia que a gente se levanta só Jesus na causa, a gente se acorda parece que mais quebrado do que foi dormir. E o que é que nos sustenta e nos segura nessa caminhada? Porque parece que esses dias que a gente se levanta assim, é o dia que parece que o diabo sabe que a gente vai se levantar assim, é o dia que ele mais investe. É o dia que ele é o dia que ele mais nos fuzila esses dias. Mas também é nesses dias que a nossa força é renovada. São esses dias que a nossa mente é avivada, que nossos pensamentos são avivados. Então esse negócio de que acontecerá um avivamento vindo aí, eu sou ousado em dizer que eu não acredito nesse avivamento que virá. Eu acredito nesse avivamento que a gente está vivendo. Que a palavra avivamento é tão somente dizer de estar vivo. E ninguém que está vivo, irmão Ranier, irmão Jabas, fica parado. É. Eu acredito, Verdade. eu acredito nesse avivamento. Não é que ele só rode, que ele só corra, que ele só faça aqueles aviãozinhos, que ele toque bananeira. Não. Isso aí é um envolvimento com o que o Espírito de Deus pode fazer com uma pessoa avivada. Pessoa avivada é alguém que está vivo, que tá ativo. Eu acredito que o avivamento, né, como você falou aí, ele vai vir incendiado pela palavra, né? O que vai acontecer lá? Pode olha falar. só, eu não acredito, assim, nesse tipo de avivamento que essas pessoas vivem, entendeu? Porque esses avivamentos que esse povo vive é um avivamento que só é dentro da casa. Entendeu? É ali. É um avivamento no momento ali. Entendeu? Você não vê essas pessoas que se dizem ser avivadas, entre aspas, você não vê essas pessoas evangelizando. Tem igreja, irmão, que não tem evangelismo. Entendeu? Verdade. Eu tava esse dia agora, eu até ri com algo que o Elton falou, o Elton tá aqui, né? Anne. Disse que um pastor, ele foi falar sobre um plano de leitura. Aqueles planos de leitura que tem, né? Leitura, plano anual, né? De leitura. O pastor de lá da igreja disse que não sabia, irmão, o que era isso. Pega meu carregador aqui. Misericórdia. Você acredita nisso? Disse que não sabia o que era um plano de leitura anual. Não sabia. Esse aí tá bem certinho, esse aí. Aí se você vai para lá, pregando nessas denominações, o povo pula, roda, sapateia, entrega recado, faz tudo. Agora é só ali. Aquele avivamento é só ali dentro. Então eu não acredito nesse tipo de avivamento, não. Na realidade, o mover do Espírito Santo, a questão da pessoa se mover, é uma consequência do avivamento. O avivamento verdadeiro é batismo com o Espírito Santo, é cura, libertação, salvação de alma. Esse é o verdadeiro avivamento. É tudo através, principalmente, da palavra. Eu creio assim, né? Sempre quando eu vou pregar, normalmente sempre tem campanha de avivamento, de batismo com o Espírito Santo, sempre tem. Eu nunca gosto de
fugido dos temas. Só que quando é esses temas assim, de avivamento, eu costumo usar alguns textos básicos. Se você prestar atenção, é de mim. Eu já tentei, mas eu não consigo pregar usando muito texto. Eu sempre tento esmiuçar aquilo que eu li. Se for só o versículo, é só o versículo que eu tento esmiuçar. Só que quando é acerca disso, eu sempre tenho uns textos que é muito, muito profundo. O que acontece lá em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, é muito conhecido. Só que o que está acontecendo no versículo 1, do capítulo 1 até o versículo 5, é um dos maiores avivamentos que eu consegui ver na vida de alguém. Quando eu vejo o que Joel está dizendo, no capítulo 1, quando ele está falando, quando ele está falando para Deus que esse é um avivamento, não é o que Deus fala que virá um avivamento. É o que ele está dizendo. Avivamento, a gente espera que venha aquele avivamento, que levante profeta, levante pregadores, levante missionários, levante pastores. A gente espera desse avivamento. Só que o avivamento é aquilo que a gente está vivendo. Você está vivo. Ele vai trazer vida para alguém, mas você está vivo. Você está em movimento. Essa igreja aqui das sete igrejas da Ásia Menor, essa aqui é uma igreja mais avivada que eu consegui enxergar. É uma igreja que se arrastando, mas não parou. Não parou de evangelizar, não parou de missões, não parou as missões, não parou de levar a palavra. Todas as oportunidades que tinham, talvez fosse só o pastor e 2 ou 3 irmãos, mas é uma igreja avivada, uma igreja que não parou. Uma igreja, alguém que está vivo, alguém que não para. Se arrasta, mas não para. Eu sou do Pentecoste. Eu sou do manto. Infelizmente, irmão Magdiel, muitos cultos têm se transformado em velórios. Infelizmente. Isso aí é outro assunto, isso aí não é avivamento. E outro é espetáculo. E, olha só, eu fui pregar em uma certa congregação ontem e eu admirei a congregação, na verdade. Eu vou lhe dizer o porquê. Eu cheguei na congregação, estava um movimento, se permite usar essa expressão, estava um culto, uma bênção, não estava um culto racional, estava tendo os louvores, as pessoas eram cientes daquilo que estavam ouvindo, conseguiam entender aquilo que estavam ouvindo para entregar a sua adoração. Quando eu comecei a pregar, poucas igrejas eu já preguei, eu vi uma igreja tão atenta àquilo que está sendo pregado. Poucas vezes. Eu vi uma igreja tão atenta naquilo que estava sendo pregado. Naquilo que estava sendo pregado. Vocês conhecem o irmão Heriberto? Conheço demais, Heriberto. Ele mandou um convite aqui. O homem é benção, esse homem é um mago bem cheio. Abre aí para ele já. Um mago cheio de Bíblia aí, viu? Homem, jovem de Deus aí. Tem uma palavra muito profunda. Eu mandei aí. Essa igreja aqui é uma igreja avivada. É uma igreja que talvez não tenha muito membro, mas é uma igreja viva. Uma igreja que, se for preciso lhe visitar, lhe abraçar, ela lhe abraça. É uma igreja que está viva, uma igreja que está precisando de mim, conte comigo. Uma igreja que está nesse processo de estou com você e não abro. É por isso que ele está dizendo, irmão, ali, que ele conhece essa igreja. Ele não é ele podia muito bem dizer, ele está dizendo assim, eu estou lhe vendo. Se você ler as outras igrejas, vai ter igreja que ele vai dizer assim, eu estou vendo. Aí ele vai dizer assim, eu estou vendo que você está em cima do muro, eu estou vendo que você nem é morno, estou vendo que você nem é frio, nem é quente, é morno, eu estou vendo. Mas aqui a igreja de Filadélfia está dizendo assim, eu lhe conheço. Eu conheço suas obras. Eu estou vendo que você está dando oferta com a esquerda, mas está escondendo para que a direita não veja. Isso é uma obra de uma igreja viva, em movimento, uma igreja que não para. Aí está dizendo assim, estou colocando uma porta aberta para você passar e estou provando para o diabo que eu estou na sua casa. Estou provando que eu estou na minha casa. Eu sou dono, eu tenho poder, eu tenho chave, eu tenho autoridade, a casa é minha. Estou colocando uma porta aberta. E esse texto aqui é muito profundo, isso que ele está dizendo. É muito, muito rico na forma como Deus se relaciona com essa igreja. Queria eu que nossas igrejas tivessem esse relacionamento.
Se Deus poder enviar uma carta e essa carta a gente não tem medo de ouvir uma exortação. A gente não tem medo de ouvir aquilo que Deus está dizendo para o nosso coração. Ele vai continuar dizendo assim, ele vai dizer que eu farei da sinagoga de Satanás. Então, tem alguém que está dentro da casa e não está vivo. Era nesse momento aqui que eu ia falar sobre avivamento. Então, tem alguém que está dentro da casa, é da sinagoga de Satanás, mas está dentro dessa sinagoga aqui, está dentro dessa casa. Está vendo que essa porta está aberta, mas não está vivo. Deixa eu lhe ser bem sincero. Talvez alguém que está dizendo assim, não precisa disso. Não precisa de tanto evangelismo. Talvez alguém que esteja dizendo isso. Talvez não precisa de tanta cruzada. Talvez não precise de tanta live. Talvez não precise disso. Não precisa disso para quem está morto. Para quem está vivo. É prazer de fazer obra dessa forma. Isso é sinônimo de estar vivo. Isso é um avivamento que está no nosso coração. Essas pessoas negligenciam aquilo que alcançou elas um dia, né? Verdade. Elas esqueceram. Imagina se Deus fosse dar ouvido a quem disse que não precisa. Imagina aí. Imagina se Deus fosse dar, se Deus desse ouvido a aquilo que a gente diz. Eu acho que não teve um momento mais de maior precisão de fazer isso aí do que agora. Eu acho que não existe um momento maior do que esse, não. A hora é agora. Não tem Desse conversa, jeito. não. Verdade. Verdade. Se não for agora, não é nunca mais. Não. Esse põe suas... E eu acredito, irmão, com licença, e eu acredito, irmão Java, irmão Maridel, que os momentos da igreja atuante serão esses de agora. A igreja tem toda uma atuação na antiguidade, né? Na história eclesiástica, mas, como o irmão falou aí, irmão Java, e você também frisou, esses últimos dias eu acredito que serão os dias que quem tiver que buscar um avivamento da parte de Deus, terá que buscar. Se não buscar, vai morrer espiritualmente. Se não pregar para os que precisam da salvação em Cristo Jesus, Deus vai usar o último remanescente, o que resta. Eu acredito, o estado que essa igreja está, talvez alguns trabalhos tenham parado. Talvez tenham parado o círculo de oração da senhora, talvez tenham parado o círculo de oração do jovem. Mas teve dois trabalhos aqui nessa igreja aqui que é a prova de uma igreja viva que não pararam. Uma é, essa igreja não parou de evangelizar. A igreja que não parou. A segunda é que essa igreja aqui, por mais pouca, por mais menor que ela fosse, ela não parou de orar. Ela não parou de ouvir. E quem ora não tampa os ouvidos. Quem ora quer ouvir. Então essa igreja aqui é uma igreja que está orando, que está com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Muita gente não entendeu ainda que é o último momento, entendeu? Esse é A humanidade está vivendo o ápice. É o ápice agora. Só que muita gente ainda não conseguiu, vamos dizer, enxergar isso ainda não, entendeu? Na verdade, algumas pessoas, eu vou falar no nosso meio, na verdade, alguns cristãos falam da vida deles sem acreditar na vida deles. Também tem. A maior prova disso aí, de que não acredita, é a igreja que não fala disso aí. Se ela não fala, porque Verdade. ela não lembra disso. Verdade. Se ela não fala, porque ela não acredita nisso. Quando eu paro de falar, quando eu paro de acreditar naquilo, quando eu paro de dar credibilidade a algumas coisas, já, mas eu paro de falar daquilo que eu estou dando deixando de dar credibilidade, porque
eu não acredito. Eu Verdade. posso até dizer que eu acredito. Eu posso dizer para a Ranier, para o Ranier, para a Java, que eu acredito. Quando, na verdade, lá no fundo do meu coração, eu não acredito mais. E o que eu falei lá na igreja de Tiatira, eu quero colocar um lençol. Você lembra, Java, do que eu falei? Eu quero colocar um lençol para cobrir. Eu consigo cobrir de vocês. O dono da igreja, não. Falar para você que eu acredito é fácil. Eu não consigo provar para quem está dentro do meu coração e ele está vendo que eu não acredito. Tem gente assim, no nosso meio. Deixou de acreditar, deixou de dar credibilidade. E essa igreja aqui de Filadélfia, eu já estou terminando já, essa igreja aqui de Filadélfia já, é uma igreja, essa palavra Filadélfia no original quer dizer amor fraternal. Verdade. Eu ministrei já nesse texto, tem uma mensagem nesse texto que o tema é a, a igreja que entrará pela porta. Essa igreja aqui é uma igreja que está É uma afirmando. mensagem, é uma mensagem escatológica, né? Eu prego no sentido escatológico, né? Eu sou simples demais perto de vocês. Eu sou. Vocês, Me vocês faça são. rir, não, pelo amor de Deus. Ai, ai. É, O homem você desse aí tá, que aprendeu nos pés de Napoleão Falcão ainda vem. essa igreja aqui, essa igreja aqui, já, ele está falando, porque desde os primórdios ele conhece essa igreja. Ele viu que quando a igreja estava bem, ou até usar essa expressão aqui, quando a igreja estava bem recheada, a igreja não abandonou ele. A igreja não quis se afastar dele. Quando a igreja estava num momento difícil, a igreja continuou nos pés dele. Quando os tempos da igreja mudou, a igreja continuou nos pés dele. Esse amor fraternal aqui é desde a fundação desta casa de oração. É desde a fundação deste lugar. Que ele está dizendo que conhece. A intimidade dele aqui no versículo 8 é tão profunda, Java. Ele está dizendo que vai guardar até dos dias maus. Aí entra naquele sentido escatológico, vai falar sobre a tribulação e assim vai. É a única igreja que ele vai falar do futuro que ele vai guardar. É a única igreja que ele vai falar disso. As outras igrejas ele não fala disso. Só que essa igreja aqui ele vai dizer que ele vai guardar até dos dias que virão ainda. Ele a gente vai guardar. Ele fala dos que estão dentro da igreja contra a igreja, que é no versículo 9. Até ele vai falar daqueles que não deram crédito, olharam para a sua cara, olharam para a minha cara, olharam para a cara dos nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos, não. Esse aí nunca vai passar disso. O versículo 9 ele vai falar disso. Esse aí nunca vai ser alguém na vida. Talvez olharam para mim, eu com 16 anos, perdido no mundo alto, bebendo, caindo pela calçada. Talvez alguém disse, vai sair do mundo alto. Olharam para um drogado e disseram a mesma coisa. Só que o que ele vai dizer aqui no versículo 9, ele vai dizer assim: esse que eu farei com os que venham e adorem diante de teus pés, saibam que te amo. Então, o crescimento dessa igreja, nunca dependeu do que alguém está dizendo. É ele que está dizendo que dá o crescimento da igreja porque ele ama a igreja. Capítulo 16, se não me falha a memória, ou é capítulo 19, versículo 16, que vai falar para Pedro e para os discípulos, vai dizer assim: quem o mundo está dizendo que eu sou? Aí os discípulos vão dizer: tu és a Isaías, Jeremias, os profetas. Ele vai dizer: e você disse que eu sou quem? Aí todo mundo fica apreensivo. Que foi uma pergunta direta agora. Falar daqui que alguém está dizendo, eu tenho muita lábia, eu tenho muita saliva para falar. Só para falar aquilo que está aqui, aí já acerca de você que está na minha frente, aí o homem chegou aí, o homem catológico profundo chegou aí. O Wellington O negro. Sagino acabou de chegar. Aí, Jarbas, essa igreja, aqui ele está falando sobre isso. Está falando sobre essa igreja aqui. Quem você está dizendo que eu sou? Aí, Pedro,
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai dizer, bem-aventurado és tu, Senhor, Bajão, nem foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Sobre esta pedra ficaria a minha igreja. Ele está dizendo que conhece a igreja de toda, de baixo, de cima, de lado, de frente, de costa e por dentro. Ele conhece mais do que todo mundo essa igreja, porque é dele. Ele cuida, ele abre porta, ele fecha a porta, ele abre, ele tem poder, ele tem domínio, ele tem controle. A igreja é dele. Então ele vai fazer, ele vai provar para algumas pessoas que não acreditavam naquilo para aquilo que ele nos chamou, porque ele vai dizer assim, eu vou provar porque eu te amo. Então uma das maiores provas de amor é aquele homem de braços abertos na cruz de Calvário. Me encontrando quando eu não valia nada. A maior prova de amor de um homem de braços abertos, derramando todo o seu sangue, abstendo da sua glória, em forma de cego, e foi fiel até o fim, morreu por morte de cruz. Todo mundo disse que Jarba não valia nada, todo mundo falou que Magdão não valia nada, todo mundo falou que Ananias não prestava, não valia nada. E ele está dizendo, eu vou provar que te amo, te farei crescer. E te farei mais passar pela porta. Esse é o dono da igreja, é alguém que conhece a igreja. É alguém que sabe o estado da igreja. Porque tu guardaste a palavra da paciência, essa falar sobre paciência é muito profundo, porque está falando a paciência gera fé, mas também gera tribulação, gera muita prova. Eu também te guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, tenho o que tens para que nenhum homem tome a tua coroa. Ontem aqui eu encerro. Ele falou Salvação, tudo né? isso já. Oi? Coroa da salvação. Coroa da salvação. Diego Ferreira, Pai do Senhor. Isso aí, deixei isso aqui para falar no final, já para encerrar. Jabas, ele dizendo assim, fazendo uma coisa. Nessa visita para essa casa, para essa igreja, para esse lugar, para esses homens, para esse povo aqui, ele está dizendo uma coisa. Ele está dizendo que, tanto nessa carta, quanto nas outras 6 cartas, no total de 7 cartas, ele está passando uma coisa para a igreja. Essa visita dele, ou essa carta que é mandada por ele, é só para alertar a igreja de algumas coisas e para mudar o quadro desta igreja. Se a igreja está fazendo uma coisa que não gosta, ele está mandando uma carta para alertar, para mudar os dias desta igreja. Só que para Filadélfia, ele está dizendo assim, para Filadélfia, ele é uma igreja que está fazendo diferente. Para Filadélfia, ele está dizendo, é uma igreja que eu estou fazendo passar para mudar os dias dela aqui na terra. Para mudar o quadro dela, para ela passar por essa porta. Eu estou mandando ela escolher se ela vai descer do muro para o lado que está quente ou para o lado que está gelado. Para outra, eu estou mandando ela se consertar e comprar o caminho provado no fogo. Para outra, eu estou dizendo que ela tem que parar de tirar e colocar isso no sol por cima de uma coisa que eu estou vendo. Só que para Filadélfia, ele está dizendo que está colocando uma porta aberta e tem uma saída para a igreja sobreviver. É isso que ele está falando aos nossos corações. Ele nos conhece, ele é íntimo da gente, a gente se relaciona com ele, mesmo falho já, mesmo quebrado, mesmo com o coração dilacerado, a gente consegue se relacionar, a gente consegue se envolver na oração, a gente consegue se envolver no jejum, na consagração, a gente consegue sentir Deus, a gente consegue. Por maior que esse período de pandemia seja difícil, ele nunca deixou a igreja só. Nunca deixou a igreja despercebida. Nem Nunca deixará, né? soltou a mão da igreja. Nunca deixou a igreja aí, perambulando, vagando só, nunca. Ele sempre estava. Tem uma porta aberta para ele. Tem uma porta aberta para esta igreja. Então, é isso que eu tinha para falar. Eu amo falar sobre esta casa, sobre essa igreja. Eu amo falar sobre ela. Eu amo falar sobre ela.
que essa é uma das igrejas das sete casas, é uma única igreja que eu vi, que ele vai detalhar o estado da igreja, a proximidade da igreja com ele, e o que ele vai fazer porque a igreja está próxima, porque ele conhece a igreja. Sexta-feira, o Hector falou sobre Sardes, né? Tarde, Aqui antecede Filadélfia, né? A quinta igreja. é, Rapaz, ele falou algo interessante. No final do versículo primeiro, ele diz que tem nomes que vivem, mas está morto. Estás morto, né? Aí o Hector falou sobre a falsa identidade, né? Que aquela igreja tinha diante das pessoas. Se mostrava uma coisa, só que totalmente outra, né? Então, se encaixa também naquilo que a gente estava falando sobre esses tipos de avivamento que o povo tá dentro do vive, quarto. que é uma coisa superficial, né? Uma coisa momentânea, uma coisa naquela hora ali, Pode falar. passou aquele momento, já era. A pessoa já se torna, já muda o comportamento, muda totalmente. Muda totalmente. Muda, como meus avós dizem, meu que muda da água para o vinho. Ok, essa igreja aqui, ele é a única igreja eu não vejo começar no versículo 7, terminar no versículo 3, e ele não vai exortar ela de nenhuma forma. Rapaz, eu sou bem sincero a dizer. Na minha concepção, a igreja avivada tem muitas coisas, mas eu separo três coisas que ela nunca pode deixar de falar: arrebatamento, santificação, salvação. Arrebatamento, santificação e salvação. Porque uma Verdade. coisa liga a outra. A salvação em Jesus É verdade, viu, irmão te Jair? leva à Verdade. santificação e a santificação te leva ao arrebatamento. No momento que a igreja deixa de falar sobre essas três coisas aí, ela já assinou o atestado de óbito Ela espiritual. está morta, só não percebeu ainda. Na verdade, ela está morta, só que quem está vendo não percebeu ainda que já pode sepultar. Você entra em determinados templos que você passa duas horas e pouco de culto, depende de quando terminar a pregação, e você não ouve hora nenhuma se falar sobre esses três assuntos. Verdade. Termina, você vai embora e E nada. você não ouve falar. Nada. Ó, Magdiel é de uma igreja que é a Assembleia de Madureira, né? A Assembleia de Madureira é a mesma coisa Daí da, até da DEPA da missão, né? É praticamente uma é. coisa só. Lá eu creio que fala-se nisso aí, entendeu? Mas muitas, meu irmão. Jabas, a melhor mensagem que eu gosto de pregar, que eu amo pregar ela, é a mensagem que eu menos aplico. Eu amo pregar dois textos. Que Paulo diz, se eu não me engano, é aos Tessalonicenses, que ele vai dizer assim: ele há de vir nas nuvens. Eu amo falar sobre esse texto. E eu amo pregar quando ele vai dizer, ele olha para os discípulos e diz assim: é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. O João também, o 1 João, capítulo 2, vai falar também que é chegada a última hora, né? Que o anticristo virá e que muitos já se fizeram anticristos, né? Que muitos Isso, já estão se entregando isso mesmo. às meretrizes dele, né? Muitos já têm, João está falando que muitos já têm tomado a posição, né? Essa posição aí. Uma vez, uma vez eu fui pregar numa festividade e eu abri em Gênesis capítulo 22, 24, né? Que fala sobre o encontro de Rebeca com Isaac, né? É, Aí eu creio que a igreja achava que eu ia falar sobre relacionamento, né? O noivo, a noiva. Aí eu preguei sobre arrebatamento, irmão. Foi uma coisa que nunca mais, foi a última vez que eu preguei sobre isso aí, mas pegou todo mundo de surpresa. Porque se você olhar o texto,
você vai pensar logo relacionamento, né? Só que É, é um relacionamento, mas não é um então, relacionamento é entre verdade, é uma humanos, relação é, As é certa. espiritual. igrejas, as igrejas, irmão, alguns tipos de público, né? Adaptaram-se a ouvir mensagens que estão totalmente caracterizadas com o texto bíblico, com esse foco aí da mensagem principal que o irmão falou, irmão Java. Salvação, arrebatamento e, creio eu, o foco principal da Bíblia, né? Que é Jesus Cristo. É. Muitos se desviaram há muito tempo desse foco aí. Se você olhar o Evangelho, você vai ver que Jesus fala sobre reino, fala sobre princípio das dores, né? Fala muitos e muitas coisas, né? Sobre, mas sempre, você pode observar que sempre o assunto vai terminar na vinda de Jesus. Sempre vai ter, na realidade, sempre vai centralizar em Cristo, né? É, Entendeu? na verdade, essa mensagem de Filadélfia é uma mensagem que está, como eu posso dizer, é um exemplo para a igreja odierna. Precisamos ser íntimo de Cristo. E não dá para ser avivado sem ser íntimo dele, sem ouvir ele, sem fazer a obra dele, sem fazer o id dele. Não dá para ser. Não dá para ser. Isso é bem Exatamente. interessante, isso aí que o irmão falou. Isso aí é bem interessante. A falta em muitas igrejas, a falta de azeite reserva. Isso é bem interessante. Muito interessante. Tem uma interligação com aquilo que está acontecendo lá em Mateus 25, das 10 virgens. Só que são 10 virgens, mas é uma igreja só. Isso é uma igreja só. É um assunto muito complexo. Muito, 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 muito complexo. É um dos assuntos mais complexos de toda a Bíblia que eu acho. É falar sobre esse azeite reserva aí. É o que está acontecendo no que o Eco falou, já, lá em Sardes. Você pode até mostrar a sua vasilha. Você pode até mostrar o vasilho de pau. Eu só não sei se tem azeite bastante. Exatamente. Demonstrar não é ser. Demonstrar não é ser. O Eu azeite, aprendi que quem é não diz que é. Nem mostra para que todos vejam que é. verdade. O azeite, eu creio assim que o azeite ele tem que estar em mim, entendeu? Não é no momento não é no momento da pregação, não é no momento do culto, né? Mas ele tem que estar em mim, aonde eu estiver e o que eu estiver fazendo, Independentemente do, entendeu? do lugar. Do lugar, da ocasião, no meu trabalho, na rua, o meu vizinho tem que saber que eu tenho, Verdade. entendeu? Eu penso dessa forma. Tem gente que só tem o Eu azeite na hora acredito. do culto. Já eu disse um certo dia eu disse uma coisa sobre pregando nesse sentido, disse uma coisa. Quando alguém, quando alguém diz assim, não é crente, ou talvez é afastado, quando alguém que está, acontece uma enfermidade dentro de casa, vamos colocar uma enfermidade aqui um pouco bem séria, quando descobre que há um câncer, quando descobre que é uma doença muito que mata, muito grave, ninguém vai em outro lugar se não procurar alguém para pedir oração, para procurar uma campanha, para escrever no papel a sua causa. Ele não pede não é por outra coisa, não. É porque sabe que é o que pode acontecer com uma igreja viva, está avivada. Tiago vai dizer assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Então, isso é muito profundo, sobre carregar esse fardo nas costas dessa responsabilidade de ser avivado, de orar e saber que Deus vai curar, de orar por libertação e saber que Deus vai libertar. A prova disso é que nós somos frutos de oração de alguém. Eu sou fruto da oração de alguém. Verdade. Irmão Rani é fruto da oração de alguém que era avivado. Irmão Jarbas é fruto da oração de alguém que estava muito vivo, em movimento. Talvez não fosse alguém de rodar e de não, mas era alguém que estava vivo. Estava lá e dormia perto da árvore, que estava cuidando do azeite. Isso é uma igreja, para mim aqui a igreja de Sades é uma igreja viva. Só por eu ler e entender aqui o estado que a igreja está, e o autor aqui, o mensageiro que está mandando a carta, ele está dizendo como é que está a igreja. E ninguém, para detalhar melhor a nossa vida, do que alguém que a gente serve e a gente sabe que esse alguém nos conhece mais que a gente mesmo. E é isso que está acontecendo. Graças a Deus. Tem uma igreja que está viva e tem uma porta aberta, que foi colocada aberta, escancarada para a igreja passar. E para o diabo que está do lado de fora, ele está provando. Ele não precisa provar, mas ele está provando. Eu estou aqui dentro. Eu estou aqui dentro e minha igreja não para, não morre, não desfalece, não desanima. Os ministérios não param, a obra não para, É isso mesmo. os dons espirituais são entregues, acontece libertação, salvação, batismo com o Espírito Santo, acontece pessoas sendo levantadas novamente. Isso é uma igreja, isso é a igreja, isso é a nossa igreja, isso é o que está acontecendo em Filadélfia. Só tem nós três, nós quatro aqui. Só tem nós quatro aqui nessa live. Só tem nós quatro, talvez só tem nós quatro no culto, só tem quatro pessoas no culto. Mas ele está dizendo, eu me animo dessa igreja que não para. Olha para a dificuldade, mas não para. Olha para o tamanho da prova, mas não para. Olha para o tamanho do deserto, mas não para. Olhou para tudo, mas não parou e continuou olhando para cima. Eu tava não fugindo do raciocínio, Magdiel, para a gente já encerrar em nome de Jesus, né? Trabalhar amanhã, a maioria aí. Eu estava observando hoje uma live que teve no meu dia no Instagram. 120 pessoas, irmão, assistindo. Agora eu vou lhe dizer o que teve nessa live. 2 horas e meia de louvor. Você acredita nisso? 2 horas e meia. Só Aí está a prova. zoada e... Existem dois tipos de igreja, né? A igreja eclésia, que é retirada de dentro para fora, de dentro dessa situação, dessa conformidade, para buscar algo bem maior. Então, a igreja emergente é essa, que vai sair de dentro das quatro paredes, Para fora. está enclausurada, para fora. E esse é o momento que Deus está fazendo ela sair de dentro para fora. Muitos vão ficar dentro da igreja reservada, mas muitos irão sair, como a palavra, né, propriamente diz, que é eclésia retirada de dentro, um povo retirado de dentro para fora. Então, isso aí que o irmão falou já prova mais do que tudo que o povo, boa parte, né, não vou dizer todo, já está enfastiado de buscar a palavra de Deus. Agora, irmão, eu vou deixar uma palavra nessa noite para vocês, para complementar o que o irmão falou, irmão Jarbas e irmão Magdiel. Esses últimos dias, quem tiver que se preparar, que se prepare.
porque Deus vai fazer algo grande, irmão. Vai ser algo grande, E viu? também a gente vai ver marmota por aí, viu? Se É prepare que não vai certeza, parar por aí, não. é certeza. A gente vai ver. Certo, um dia desse já, eu abri uma live, bem conhecido meu, tinha 365 pessoas na live. 2 horas e meia de live. Eu acredito, Jabas, eu acredito que Deus revela, eu acredito, eu nasci num ministério chamado Deus é Amor. E se tem uma coisa que lá existia, se chama revelação e cura, Eu e também. milagre. Eu nasci na Deus é Amor. Fiz até o Eu tucano. acredito, eu acredito que Deus faz. Acredito muito. Meu amigo, eu entrei, eu fiquei observando a live 365 pessoas. Literalmente tem pessoas que colocavam um comentário assim e dizia, ore aí para me saber o que é que Deus vai revelar do meu filho. Ore para Deus revelar o que vai acontecer fulano. É só o que o caba vê, mano. Digo meu amigo, e cadê Bíblia? Porque se ele não falar comigo pela palavra, ele não vai falar comigo de outra forma, não. Mas, Porque a boca de Deus ainda sempre será a Bíblia, sempre será a palavra dele. Não que Deus não use, eu acredito que sim, que Deus use, eu acredito. Acredito muito. Só que Deus é Deus de falar aos nossos corações com a Bíblia aberta. exatamente. Mas o povo, Magdiel, não quer saber disso mais, não. Entendeu? É, O que Oséias falou, o que Paulo disse em 2 Timóteo, tá o cumprimento aí. O povo não quer saber disso, não. Eu não estou dizendo o povo, generalizando, não. Eu estou dizendo uma boa parte, entendeu? estou entendendo. Meu irmão, você passar 2 horas e meia numa live só ouvindo louvor. É mesmo, você chegar em casa e ligar seu som, é a mesma coisa. Desse jeito. Ligar o som da sua casa, ligar uma caixinha, que nem Magdiel vende aí, né, na loja, caixinha de som. É a mesma coisa, meu irmão. A gente precisa, meu irmão, de palavra. A igreja tem que ter sede pela palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que muda a igreja. Tem uma coisa, Jabas, que eu vejo que a igreja precisa muito. Verdade. Uma coisa que eu vejo que a igreja precisa muito. Nós somos igreja, na verdade, o que nós precisamos. É. E eu vejo que algumas pessoas não querem isso. Se chama amadurecimento. Infelizmente, né? A igreja Quer não. precisa amadurecer. Entender que Deus não se limita ao meu limite. Ó, eu vou ler um texto aqui para a gente encerrar. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo. Eita, Jesus. Versículo de número 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmo doutores conforme as suas próprias concupiscências. Olha só. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí Paulo vai e diz para Timóteo, né? Mas tu sede sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Isso aqui Paulo está falando para o jovem, né? O jovem Para Timóteo, Timóteo. né? Que morreu. A maioria acredita, os historiadores acreditam que ele morreu sendo um presbítero, né? Mas ele fazia a obra de evangelista, né? Que era Cuide. evangelismo, né? O anúncio. Então é isso aí, irmãos. É isso aí que está acontecendo hoje. Essa palavra aí, Que sejamos como Filadélfia. Que guardamos a palavra dele. E exatamente, nos, e nos asseguramos da palavra dele. exatamente. Onde, em nome de Jabas, muito Jesus, obrigado. Muito obrigado. Me perdoe por algumas coisas. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Obrigado pela Uma honra confiança. aqui ter estado com vocês. Obrigado, né? Só tenho a agradecer aqui bem rapidinho
irmão Jarbas, né? E irmão Magdiel por ter participado desse projeto, desse propósito, dos 7 estudos temáticos, né? Das 7 igrejas da Ásia. Inclusive, o irmão Magdiel, né? Chegou a ministrar 2 vezes, né, Jarbas? Exatamente. O Nesse varão aí deu apoio 2 vezes. Glória a Deus, irmão. Irmãos, eu me sinto honrado em ter participado com vocês, porque é como se eu tivesse saído de um curso, de um seminário bíblico escatológico de teologia do Rio de Janeiro, de São Paulo. É como se eu tivesse participado com vocês e eu aprendi absorvendo, né? Absorvi o que vocês passaram também para mim, como também eu passei para alguns também. E agora é orarmos, né, irmãos, para agradecermos a Deus por esse projeto, para que Deus coloque mais um projeto aí, né, no coração do irmão Jarbas. E conte conosco, meu irmão. Pode contar comigo. Para difundir a palavra de Deus aí em outros temas relevantes da escatologia. Em nome de Jesus, eu estou com um projeto já da escatologia bíblica, né? Falar os assuntos aí da escatologia, sinais dos tempos, arrebatamento da igreja, grande tribulação, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, né? E por aí Assim vai. Sim, Magdiel, pode falar aí. Não só agradecer mesmo. Sempre que eu puder ajudar, pode contar comigo. Eu não sou um Wellington Targino, não, mas estamos aqui para falar de Jesus. Cadê ele? O Hélio tá nas cortinas uma hora dessa, eu acho. Deve estar dormindo já. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Minha palavra de gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Me perdoe alguma coisa e que Deus possa continuar abençoando vocês e trazendo mais crescimento. Crescimento que só ele que pode dar. Amém. Agradeço aí ao irmão Magdiel, deu apoio aí no nosso projeto 2 vezes, né? Irmão Edson Tagino, Irmão né? Elton, irmão Riquelme. Eu vou... Riquelme lá de Santa Cruz? Não, daqui do Natal. Bairro do Planalto, sei. da Assembleia de Deus, Torre Forte. Riquelme Douglas, né? Riquelme Douglas. Ele entrou aqui agora. É obreiro daqui da congregação, juntamente com a gente. Congregação Torre Forte, setor 29, né? Torre Forte. Pronto, irmão Riquelme, irmão Wellington, irmão Magdiel, irmão Ranier e a minha pessoa que falei da primeira igreja, né? Mas eu agradeço a todos aí, eu vou botar um cartaz aí, irmãos, marcar vocês aí no forma de agradecer aí, né? No Instagram eu vou marcar vocês tudinho. Aí vocês repostam aí, comenta, compartilha. Como é que vocês quiserem. Ranier, em nome de Jesus, você ora aí encerrando. Coisa boa aí pela frente, né? Em nome de Jesus. Você ora aí encerrando, irmão Magdiel, mais uma vez, muito obrigado. Hein? Eu que agradeço. Em nome de Jesus. Ranier, ora aí encerrando. Agradeço também a todos que participaram, né? Que estão aí fora das câmeras aí. Povo de Deus. Verdade. Deus abençoe os pastores, os ministros da palavra que participaram aqui conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia. Obrigado. Meu Deus, obrigado pela oportunidade de termos participado desse grande propósito, Senhor, de aprendizado das Santas Escrituras, das divinas letras, Pai, da Tua santa e poderosa palavra. Pai, obrigado pela vida do Teu servo, ministro da palavra, Magdiel, o Edson Tagino, Senhor, todos aqueles que fizeram com que esse propósito se realizasse. Agradecemos ao Senhor por ter nos dado o conhecimento absorvido aqui para ser repassado e que tudo seja para a glória maravilhosa do nome santo e magnífico de Jesus Cristo, para todos sempre. Dá uma noite de paz a todos nós, que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, varões. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Para Em todos. nome de Jesus. Amém. Um abraço.